Olá, caríssimos. Nesse vídeo nós vamos estudar a progressão geométrica. A progressão geométrica é uma sequência que tem uma recorrência que está caracterizada justamente por essa relação. Ela define um primeiro termo A1 e você consegue obter o sucessor AN pegando o antecessor, o AN menos 1, e multiplicando uma razão. Isso tudo a partir do primeiro termo. Então aqui, se o n for igual a 2, né, essa relação é para n maior que 2, se n igual a 2, aqui 2 menos 1 vai dar o quê? O A2 vai ser o A1 vezes Q. Então você vai multiplicar aqui sempre uma constante. E essa constante vai ser chamada de razão daquela progressão geométrica. E você sempre vai multiplicando essa mesma constante, que ela é definida como sendo o quociente, daí a letra, né? O quociente do termo da frente dividido pelo antecessor. Tá? Pode ser o A4 dividido pelo A3, pode ser o A2 dividido pelo A1, pode ser o A7 dividido pelo A6. Essa fórmula de recorrência na progressão geométrica, ela gera um termo central que diz que o enésimo termo da sequência vai ser o primeiro termo, o A1, multiplicando aquela razão Q uma série de vezes. Quantas vezes? Ora, se eu vou chegar no quarto termo, eu tive que dar 1, 2, 3 saltos a partir do primeiro. Então, a quantidade de saltos é sempre 1 a menos que a posição. Tá? Vamos pegar aqui um caso particular para a gente poder analisar. Se nós tivermos a sequência 3, 6, 12, 24, qual a lógica que você observa nessa sequência? A lógica observada nessa sequência é que você multiplica aqui por 2, multiplica por 2, multiplica por 2. Então, isso é uma progressão geométrica. Então, vai ser uma progressão geométrica caracterizada por quem? Pelo primeiro termo, que é o A1, que vale 3, e por uma razão, que é quem? Que é o da frente dividido pelo de trás. Então, essa razão é o número 2. Tá certo? Essa progressão aritmética, geométrica de razão maior do que 1, ela é crescente. Observe que se a gente tiver uma razão negativa, o que vai acontecer com aquela sequência? Eu vou pegar o 3, que é o primeiro termo, e vou multiplicar pela razão que é negativa, menos 2, que vai resultar menos 6. Se eu pego o termo menos 6 e multiplico pela razão negativa, menos 2, vai resultar 12. Se eu pegar o 12 e multiplicar por menos 2, vai dar 24 e assim sucessivamente. De modo que sempre que você tiver uma progressão geométrica de razão negativa, essa progressão geométrica ela não vai ser crescente, porque ela vai estar alternando. Vai ser aqui, no caso, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Vai ser chamado de uma progressão geométrica alternante. Não é nem crescente e nem decrescente. Repare aqui que eu posso ter, com essa ideia, descobrir o quinto termo. Como que a gente vai obter o quinto termo? Posso usar aquela fórmula do termo geral, que eu vou pegar o primeiro termo, que é 3, e a partir do primeiro termo, que é 3, quantos saltos eu chego no 5? 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu vou multiplicar por menos 2, quantas vezes? Vou multiplicar 4 vezes, que é, no caso, o n menos 1. E aí, fazendo essa conta aqui, a gente vai obter o que ali é fácil de reparar, que resulta aqui multiplicando por menos 2, que daria mais 48. Ok? Bom,
a progressão geométrica tem uma propriedade bastante importante que está ligado com o conceito de razão. O que é a razão dela? Não é o quociente do termo da frente dividido pelo de trás? Mas eu posso pegar aqui quem? Quem é o sucessor do A2? Vai ser o A3. E se eu dividir pelo antecessor A2, eu vou ter aqui aquela razão da progressão geométrica. Repare que se eu pegar essa igualdade e multiplicar aqui em cruz, A2 vezes A2, resultou A2 ao quadrado, que é igual a 1 vezes o A3. Então, nós temos aqui uma fórmula que vai nos dar, no fundo, o conceito de média geométrica, que a gente vai ver a seguir, que ela pode ser bastante interessante. Tem uma notação prática de progressão geométrica de 3 termos, que você parte de um termo x, na hora que você multiplica esse x pelo sucessor, multiplica esse x pela razão, você vai ter o sucessor dele. E quem vai ser o antecessor? O antecessor vai ser o x dividido por quê? Então, o termo médio é x, o sucessor vai ser x vezes a razão q, o antecessor x dividido pela razão. Certo? Vamos observar nesse problema da Unicamp 2018, segunda fase, que ele trabalha bem o conceito de sequência numérica. Considere a sequência de números reais, A1, A2, A3, A4, A5, tal que A1, A2, A3 é uma progressão geométrica. Então, no item A, ele está falando que A1, A2 e A3 formam uma progressão geométrica. A3, A4 e A5, uma progressão aritmética, ambas de razão W. Item A, determine a sequência no caso em que o primeiro termo vale 3, no caso em que o terceiro termo vale 3 e a razão vale 2. Então, no item A, ele está pedindo para trabalhar aqui essa sequência, que o primeiro termo é desconhecido, o segundo termo também, mas o terceiro termo vale 3. E você vai ter aqui essa progressão geométrica, ela vai ter uma razão igual a 2. Bom, para descobrir os termos dessa progressão geométrica, a gente poderia aqui ficar dividindo pela razão e chegar na resposta, mas vamos utilizar a fórmula, porque na hora que numa prova dissertativa você põe a fórmula, fica mais fácil você justificar para o examinador qual é o seu raciocínio. Então aqui, nós vamos usar, neste caso aqui, o n igual a 3, porque a gente sabe que o A3 vale 3, e vai ser dado por A1, que multiplica a razão que ele deu, vale 2, elevado a quem? Elevado à posição 3 menos 1. Ou seja, nós vamos ter aqui que o primeiro termo dessa sequência, vai ser igual a 3 dividido por 2 ao quadrado, que é 4. De modo que a progressão geométrica, que vai ser esses primeiros termos, ele fala que é uma progressão geométrica, vai ter o primeiro termo 3 quartos, vai ter o segundo termo, eu multiplico pela razão 2, 3 meios, e o terceiro termo, como era esperado, vale 3. Mas ele quer a sequência toda, então a gente precisa trabalhar agora aquela progressão aritmética, porque ele diz que o A3, o A4 e o A5 formam uma progressão aritmética. Bom, essa progressão aritmética, o primeiro termo dela é o A3, que vale 3, e agora ela vai ter aqui o próximo termo, que na primeira sequência é o A4, o terceiro termo, que naquela sequência é chamado de A3. Aqui vai ter uma progressão aritmética de razão R igual a 2. Nós podemos calcular o quarto termo, não vou nem usar a fórmula do termo geral aqui, vamos só falar que o termo
esse termo A4 vai ser quem? Vai ser o anterior somando uma constante 2. Na progressão aritmética, você soma uma constante. Então, você vai ter aqui que o A4 vale 5. E, de maneira análoga, quem que vai ser o quinto termo? O quinto termo, ou terceiro termo dessa PA e quinto termo daquela sequência original, vai ser quem? Vai ser o A4, que vale 5, somando 2 unidades. Portanto, o terceiro termo dessa sequência, que vai ser o A5, vai ser igual a 7. E aí ele pergunta qual é a sequência. Então a gente indica claramente para a Unicamp a resposta do item A. Então a resposta do item A, o A1 vale 3 quartos, o A2 3 meios, o A3 vale 3, o A4, o A4 vale 5 e o A5 vale 7. E está respondido, ok? No item B, ele fala, determine todas as sequências que o primeiro termo é 1 e a razão... Não, que determine todas as sequências, está escrito que o primeiro termo é 1 e o quinto termo da sequência vale 8. Então, nós vamos ter aquela sequência A1, o próximo termo, quem vai ser? Bom, o próximo termo vai ser A2, depois o outro termo A3, depois o termo A4 e assim sucessivamente. Ocorre que ele fala que aqui o A1, aqui o A2, aqui o A3, aqui o A4, aqui o próximo termo, que seria o A5, que vale 8, certo? No entanto, no texto, ele diz o seguinte, que é para gente que na progressão geométrica, ele vai ter, naquela progressão geométrica, que vai ser esse início, vai ser uma progressão geométrica de razão W. Então, qual vai ser essa sequência? Essa sequência vai ter aqui um primeiro termo que é 1, daí eu multiplico por W, que é o segundo termo, multiplico por W, que é o terceiro termo, aí nós vamos ter aqui o A4 e aqui vamos ter o último termo, que é 8, certo? Mas essa sequência W ao quadrado, A4 e 8, isso daqui vai ser uma progressão aritmética de razão W. Ocorre que se isso é uma progressão aritmética de razão W, aqui eu vou somar W para obter o sucessor e vou somar W para obter o sucessor. Então, o que a gente vai ter nessa sequência? Nós vamos ter que o W ao quadrado, então, o W ao quadrado, eu vou somar W para chegar no A4, vou somar W para chegar no último termo ali, que é o 8. Então, para descobrir essa razão, nós vamos ter que resolver essa equação do segundo grau aqui. Na hora que a gente resolve essa equação do segundo grau com atenção para não errar, nós vamos obter dois valores para o W. O W vai ser igual a 2 ou este W vai ser igual a 4. De modo que, se o W for igual a 2, qual vai ser aquela sequência? Então, nós vamos já colocar aqui a resposta. Se o W for igual a 2, a sequência ela começa com o primeiro termo é 1, o segundo termo W, que é 2, o terceiro termo W ao quadrado, que é 4. É uma progressão geométrica, os três primeiros termos da sequência. Agora, esses três últimos termos dessa sequência, quem vai ser? Bom, aqui, se vai ser os três últimos termos uma progressão aritmética, eu vou somar 2. Na hora que eu pego o 4 e somo 2, dá 8, 6, somo 2, dá 8. Ou nós vamos ter o W igual a 4.
Na razão igual a 4, o primeiro termo é 1, uma progressão geométrica. O próximo termo multiplico por 4, o próximo termo multiplico por 4. Agora, a progressão aritmética. Eu vou somar 4, aqui vai resultar. A progressão, aqui a razão vai ser menos 4. Então aqui, vou somar menos 4, vai dar 12. Vou somar menos 4, vai dar 8. Então, atenção naquela equação do segundo grau, que você tem essas duas razões. Tá certo? Vamos encerrar o vídeo de hoje analisando esse problema que caiu na FUVEST 2020. O problema é o seguinte: o floco de neve de Koch é uma construção geométrica recursiva, cujos primeiros passos se desenvolvem da seguinte forma. Passo 0. Começa-se com um triângulo equilátero de lado de medida 1. Passo 1. Divide-se cada lado do triângulo do passo 0 em 3 segmentos iguais e constrói-se um triângulo equilátero com a base em cada segmento do meio. Certo? Então, você vai ter aqui o lado do passo 0, você divide aqui esse segmento, esse lado em 3 partes iguais e no segmento do meio você constrói um triângulo equilátero. E isso vai se repetir, isso vai repetir em toda a figura, certo? Passo 2. Repete-se o procedimento descrito no passo 1 a cada lado da figura obtida no passo anterior. Então, pega o lado, divide em 3 partes iguais, na parte do centro você constrói um triângulo equilátero. 3 partes iguais e assim sucessivamente. E você vai construindo esse floco de neve. Os passos seguintes, 2, 3 e 4, seguem o mesmo procedimento descrito no passo 1, a cada lado da figura obtida no passo anterior. Considerando os passos descritos e os próximos passos, responda qual é o número de lados do passo 3. Então aqui, no item A, você tem uma sequência, que aqui na primeira figura, que eu vou chamar aqui de figura A0, do passo 0, ela vai ter 3 lados. Na figura do passo 1, o que você vai ter? Você vai ter a cada lado gerou numa figura de 1, 2, 3, 4 lados. Então, cada lado, a cada lado corresponde a 4 novos lados, certo? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho, como eu tenho 3 lados, 4 vezes 3 vai dar 12 lados. Nessa figura aqui, se contar, vai ter 12 lados. Só que esse procedimento se repete. Então, no passo 2, a gente tinha anteriormente 12 lados, mas agora, se a cada lado corresponde a 4 9 lados, então eu vou ter 4 elevado ao quadrado. E assim sucessivamente. E ele pergunta quanto lado eu vou ter no passo 3. Bom, não vou nem precisar usar a fórmula de progressão geométrica, porque aqui eu posso usar o raciocínio indutivo, 4 elevado ao cubo. E aí eu vou responder que o número de lados no terceiro passo é 192. E vou indicar claramente para o examinador que essa é a resposta do item A. Ok? No item B, o que ele pede? Qual o perímetro da figura do passo 5? Então aí eu vejo que no passo 0, qual é o perímetro no passo 0? A medida lado 1, então o perímetro é 3. No passo 1, qual vai ser o perímetro? Bom, no passo 1 eu vou ter o quê? 12, 3 vezes 4 lados. Só que cada lado é 1/3 do passo anterior. Então eu vou ter 12 lados com 1/3 do comprimento. No passo 2, quantos triângulos eu vou ter?
3 vezes 4 ao quadrado. Só que o lado dessa figura aqui, ó, o lado aqui vai ser o quê? Vai ser 1/3 do lado da figura anterior. Então aqui vai ser 1/3 elevado ao quadrado. É uma progressão geométrica, cuja razão é a progressão geométrica, que a razão é 4/3. E aí ele pergunta, no quinto lado, como ele pede no quinto lado, eu posso usar aqui o raciocínio indutivo, analisando o quê? Que o expoente aqui é sempre a posição do passo, então seria 4 elevado à quinta vezes 1/3 elevado à quinta. Ou utilizar a fórmula da progressão geométrica. Mas aqui, não vamos nem precisar usar essa fórmula. Eu vou fazer aqui 4 elevado à quinta, que vai ser 1024, dividido por 3 elevado à quarta, que é 81. E essa vai ser a resposta do item B. Ok? Problema interessante na segunda fase, bonitinho, mexe com fractal. E a gente vai voltar a essa discussão quando estivermos trabalhando com progressão, soma de progressão geométrica. Obrigado.